Quando eu digo as palavras design moderno, você com certeza vai imaginar algo prático, funcional, ou talvez nenhuma dessas coisas, dependendo do quanto você odeia a humanidade. De parquinhos que foram claramente projetados por pessoas que desprezam crianças, a um banheiro com uma vibe bem ameaçadora, para dizer o mínimo. Parece que nada nesse mundo está a salvo de um design ruim. Dito isso, vem comigo dar uma olhada em mais alguns designers que merecem ir pro inferno com suas ideias idiotas. Alguma vez você já comprou um produto com uma daquelas pequenas janelas para que você possa ter uma ideia do que tem dentro do pacote? É muito bom ver o que você realmente está comprando, não é mesmo? E isso de alguma forma também faz você confiar mais no produto. Então, esse nem sempre é o caso, como uma pobre garota descobriu. Ela havia recebido o grande conjunto Shambhala Bracelet da Shimmer & Sparkle como seu presente de aniversário. Mas assim que ela tirou o plástico de proteção da caixa, ela apenas encontrou isso aqui. É realmente muito enganoso o tamanho dessa bandeja e a caixa de plástico em comparação com a quantidade lamentável de coisas que realmente tinha dentro. Agora, eu nunca imaginei que um designer em sã consciência seria tão sem coração dessa maneira. Então, a princípio eu pensei que fosse Photoshop, mas não. Outras listagens de venda desse kit online mostram o mesmo desperdício de plástico. Com um design tão enganoso como esse, eu acho que a empresa deveria pensar em mudar o seu nome para algo como Shame & Sparkle. Ha, entendeu? Ok, eu até posso perdoar os crimes cometidos por designers contra produtos comuns por aí, mas eu não posso perdoar aqueles que mexem com minha percepção de comida por meio de suas embalagens despretensiosas. Por exemplo, dá só uma olhada nessa deliciosa carne de Kobe. A carne de Kobe vem de uma cidade chamada Kobe, no Japão, e é uma das carnes de maior qualidade do mundo, e é por isso que apenas um bife desse corte especial pode custar até $200. No entanto, o preço desse bife era menos que $30. De acordo com um Redditor chamado Raw Ghee. Eu imagino por quê. Ah, agora tudo fez sentido. Eles apenas usaram a embalagem para esconder que na verdade não tinha nada dentro, fazendo parecer que tinha muito mais carne do que realmente tinha. Então pode parecer uma total pechincha até você chegar em casa e abrir a embalagem, só para revelar toda a decepção que te aguarda. Eu aposto que isso aí nem deve ter vindo de Kobe também. Quando se trata de comida, comigo nunca tem erro. É só passar um pouco de cream cheese em um bagel com salada. Ou pelo menos é o que eu pensava. Porque depois que eu vi isso, eu não tenho mais certeza. Do ângulo certo, parece estar bem recheada. Mas a pessoa que fez esse lanche apenas recheou um dos lados, só para fazer com que parecesse uma refeição satisfatória. E eu achando que tinha problemas de confiança antes. Considerando que eu não me dou muito bem com carne ou laticínios, talvez eu vire um vegano. Essa carne moída vegana parece ser um produto bem interessante, prometendo até mesmo um hack incrível. Mas eu acho que isso se refere mais à embalagem, porque afinal de contas, isso é tudo que você vai receber. Você pode pensar que a carne foi apenas amassada de alguma forma, mas não. O papel que fica embaixo revela que isso é exatamente o quanto você vai receber no seu produto. Como se a comida vegana já não sofresse com piadinhas o suficiente. Falando em piadas, se você quiser mais conteúdo que vai te manter entretido e super informado, não deixe de clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Beleza, agora que você fez isso, qual será o nosso próximo crime de design? Nossa sociedade não é muito boa em se adaptar às necessidades de pessoas deficientes. Mas antes que você fique irritado aqui nos comentários, dá só uma olhada nesse design simplesmente horrível. Isso é conhecido como pavimento tátil, e é projetado para ajudar a orientar as pessoas com deficiência visual. Exceto que, nesse caso, o caminho parece estar sendo interrompido por um banco enorme. Acho que esse design pode esquecer de ajudar as pessoas com deficiência, porque parece ter sido feito para causar uma deficiência nas pessoas. Como esse próximo exemplo. Ao que parece, isso era para ser algum tipo de rampa para cadeirantes, mas eu não tô nem um pouco convencido. Para começo de conversa, essa rampa é tão íngreme que seria impossível frear a cadeira de rodas na descida. E outra, a rampa termina bem antes de tocar o chão, a meio metro de altura. Ou seja, qualquer cadeirante que descer esse negócio vai ser arremessado direto para aquela parede. Então eu acho que essa rampa tem um propósito bem diferente. Ou então deve ter sido feita para alguns cadeirantes bem radicais. Depois desse último vídeo, você pode pensar que as escadas são uma opção bem segura. Mas parece que essas escadas vão te levar para bem mais longe que o andar de baixo. Com aqueles padrões, é impossível de ver aonde que um degrau começa e o outro termina. Eu acho que eu prefiro me arriscar naquela rampa de cadeirantes da morte. Obrigado. Um banheiro deveria ser um espaço bem relaxante, onde você pode cuidar da sua vida em paz e sossego.
No entanto, parece que essa ideia simplesmente não passou na cabeça da pessoa que projetou essas cabines. Porque essas portas foram colocadas em um lugar tão alto que simplesmente dão a visão completa de quem está sentado no trono. Eu não consigo nem imaginar qual foi a lógica aqui. Agora, eu sei que alguns cubículos por aí têm aberturas absurdamente amplas como essas para facilitar a limpeza do chão e desencorajar as pessoas de fazerem coisas inapropriadas ali dentro. Mas com uma lacuna tão alta, eu não sei por que a pessoa se importou em colocar uma porta aí. Embora tudo sempre pode ficar pior. Na Universidade de Ciências e Tecnologia de Wrocław, um certo designer decidiu que todo o mundo exterior não apenas precisava de uma boa vista, mas também precisava de um bom assento para ver o show no banheiro. Para uma universidade tão prestigiosa como essa, você pensaria que eles fariam seus banheiros com um pouquinho mais de inteligência, ou de um jeito menos pervertido, no mínimo. Mas não importa o quão bizarros os banheiros públicos possam ser, eles nunca vão se comparar à estranheza que você vai encontrar dentro de algumas casas por aí. Como isso aqui, por exemplo. O usuário do Reddit chamado LC8 estava olhando uma casa quando se deparou com esse projeto horrível de um banheiro supostamente privativo. Quem construiu esse banheiro com certeza não pensou que a privacidade seria um problema. Meu Deus do céu. Imagina só você tomando banho enquanto uma outra pessoa está usando a privada. Acho que eu prefiro manter um pouquinho de mistério em meus relacionamentos. Muito obrigado. Enquanto o design de um banheiro em uma suíte pode ser horrível, os homens entre nós vão saber que o design de um mictório pode ser algo muito, muito pior. Caso em questão, esse pesadelo. Aparentemente, esse é o banheiro do escritório de alguém que acabou de ser reformado, novinho em folha. Eu realmente estava esperando que houvesse mais do que apenas esses 2 mictórios ali. Porque senão 2 colegas de trabalho desesperados poderiam ficar no 0 a 0, competindo quem tem a melhor mira. E para todas as senhoritas que não conseguem entender essa situação, acredite em mim quando eu digo que isso aqui é perto demais para qualquer tipo de conforto. Ok, esse último design pode ter sido apenas um pequeno descuido, mas é difícil ver como o design desse mictório aqui conseguiu ser aprovado para uso. A única parte que poderia proteger os seus sapatos de respingos foi simplesmente removida. O design foi feito dessa maneira para incentivar os homens a se aproximarem do mictório, para que as gotas não vão para todos os lugares. Ok, parece um pensamento bem lógico, mas isso não faz com que a pessoa que esteja usando o mictório acabe recebendo um banho de respingos? Então, ao invés de fazer xixi no chão, você faz xixi nas suas pernas. Uma ideia muito genial, que eu simplesmente detestei. No entanto, os vencedores dos piores projetos de banheiro são aqueles construídos com uma certa falta de bom senso, como esse aqui. Realmente não ficou muito claro qual era a linha de pensamento aqui. Talvez o cubículo fosse apertado demais para que a privada pudesse caber de forma adequada? Ou talvez o buraco de esgoto no chão já tivesse sido feito e o encanador esqueceu de cortar o tamanho da cisterna? Eu não faço ideia, mas seja o que for, simplesmente cortar 2 buracos enormes na parede foi o resultado de uma engenharia seriamente caipira. Porque a água e a umidade que podem vazar para dentro das paredes, com certeza vai acabar criando uma fazenda enorme de mofo em apenas alguns meses. Parece que essa não foi a melhor das ideias. E de alguma forma, esse projeto estranho de banheiro não foi nem de longe o pior que eu já vi. Lá no ano de 2017, o ginásio chamado Šilučių Vidunas, na Lituânia, divulgou essas fotos de suas novas instalações sanitárias. É seguro dizer que a internet foi a loucura. Sem nenhuma divisória e nem privacidade. E o pior de tudo, sem papel higiênico também. O que raios esse ginásio esperava que seus clientes fossem fazer dentro do banheiro? Manter contato visual com as pessoas que estão nos mictórios na frente? Enquanto casualmente tiram uma meia dos pés? Bom, felizmente, não. Esse banheiro havia acabado de ser instalado e apenas esperava que a água fosse instalada para que depois os cubículos fossem construídos ao redor. Para a sorte da Lituânia. Em outras áreas do mundo, simples descuidos podem levar a alguns projetos de mictório realmente desajeitados. Esse mictório aqui, por exemplo, que foi girado em 90 graus em relação aos outros 2 de cada lado. Agora, o motivo, eu não faço ideia. Então, quem for corajoso o bastante para usar esse negócio, não apenas vai estar se exibindo para a pessoa que estiver ao seu lado, mas também vai ter uma vista privilegiada do seu colega ao lado. Parece pervertido, não importa como você olhe para isso. Para todos os projetos de banheiros públicos que o deixam desconfortável, existem alguns banheiros privados por aí que são simplesmente amaldiçoados. Lá no México, Hernández Silva Arquitectos projetou uma cobertura empoleirada em cima de um antigo prédio colonial, mas tinha um pequeno detalhe. Havia um estranho e enorme posto de elevador, de 15 andares embutido. Agora, a maioria dos arquitetos em sã consciência teria colocado alguns tijolos, ou talvez convertido o lugar em um espaço para armazenamento.
Mas esse estúdio decidiu construir um banheiro sobre ele e ainda por cima usaram um piso de vidro. Ou seja, qualquer pessoa que se sentar nesse trono de porcelana será confrontado com uma queda livre de mais de 45 metros. Fazer o número 2 com certeza ia ser uma tarefa bem rápida. Por piores que os projetos de banheiro possam ser, algumas pias por aí conseguem ser ainda piores. Lá na Inglaterra, um escritório decidiu que suas pias de banheiro não precisavam ser muito grandes. Então fez o que parece ser bacias de tamanho infantil para seus funcionários adultos. Mas eu fiquei meio curioso agora. Será que essas pias foram criadas para formigas? Ou talvez esse cara aqui tenha as mãos muito, muito grandes. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. No entanto, uma pia estranhamente pequena não é o pior problema que você pode ter no banheiro público. Você poderia andar em um banheiro e ser confrontado com uma coisa dessas. Olha, eu realmente gostaria de ter as respostas do porquê alguém pensou que isso seria uma boa ideia de se criar. Mas eu não tenho. Tudo o que eu posso dizer é que por pior que seja a bagunça que você faça naquele banheiro, eu acho que nunca irá valer a pena lavar as mãos naquela pia. Enquanto a última pia foi abertamente terrível, essa última me fez coçar a cabeça por um motivo diferente. Por que raios alguém colocaria um armário nesse ângulo na cozinha? De modo que ficasse nesse ângulo bem desconfortável. Ok, acho que esse desconforto pode ser causado pelo meu toque de limpeza. Mas eu detesto o fato de que essa pia não foi colocada na parede junto com o resto. Depois que essa imagem foi colocada no Reddit, um designer de cozinha comentou que essa pessoa deve ter comprado uma máquina de lavar louça sem verificar o tamanho dela e apenas tentou encaixar ali dentro. E depois de perceber que na verdade não cabia e que ter que reformar os armários sairia bem caro, é provável que a pessoa apenas colocou em um ângulo diferente e fingiu que nada estava errado. Mas eu sinto dizer que isso aí tá bem errado. Mas não apenas errado. Muito errado. Talvez seja o pior dessa lista. Não, peraí. Realmente não é o pior, porque isso aqui existe. Fica aqui um pouco mais comigo, porque se eu tiver um derrame você pode chamar a ambulância. Enfim, eu acho que o motivo pelo qual alguém fez isso foi por conta de um problema de abastecimento de água. Para que uma máquina de lavar roupas funcione corretamente, ela precisa estar conectada a um abastecimento de água e também de drenagem. No entanto, se você tem pontos de abastecimento de água limitados em sua propriedade, mas ainda quer muito ter uma máquina de lavar novinha em folha, sacrifícios têm que ser feitos. Então, eu acho que é por isso que essa pessoa agora tem uma máquina de lavar que é ligada ao seu banheiro, e que, por sinal, mora dentro da parede. Bom, pelo menos agora essa casa vai ter boas vibrações. Você pode pensar que parquinhos para crianças são bem fáceis de se construir e projetar. Basta colocar algumas barras de macaco, depois alguns escorregadores e gangorras, e tudo pronto. A menos que você tenha contratado um psicopata para construir o seu parquinho, e nesse caso, seus escorregadores seriam como esse. Eu sinto muito por todos os garotos que tiveram que experimentar esse escorregador horrível. Ai, isso deve ter doído. Qual a dificuldade de fazer um escorregador normal que tem lados? Sei lá, alguma coisa como... Quer saber? Eu retiro o que eu disse. Isso não é um escorregador, é morte certa. Você pode ver pelas linhas de tinta nas pernas, que de alguma forma esse brinquedo acabou sendo arrancado de dentro do chão. Mas se esses pés estivessem no chão, eu imagino que o escorregador em si estaria num ângulo um pouco mais razoável para se brincar. Para que não parecesse tanto como uma armadilha da morte. Agora, esse escorregador, por outro lado, é um pouco mais difícil de justificar. Não importa como eu olho para esse negócio, parece que foi projetado para ser uma queda de 90 graus até o chão. Talvez o nome desse brinquedo seja a primeira concussão de seu bebê, eu acho. Treinar é um ótimo jeito de melhorar a sua forma física, mudar a forma de seu corpo e ter mais saúde. Mas quer saber uma coisa que o exercício não faz? Mudar sua etnia. No entanto, isso não impediu que o antigo negócio chamado Fast Fitness na Austrália anunciasse que o exercício pode fazer isso. Parece que houve uma falha de comunicação monumental entre essa academia e a agência de publicidade que ela contratou. Ou essa é a transformação antes e depois mais impressionante que eu já vi em muito tempo. A ciência e alguns estudos dizem que as pessoas com rostos mais simétricos são consideradas pessoas bem mais atraentes, ao contrário de pessoas como eu, que não têm simetria alguma. Tenho certeza que deve ter algum tipo de verdade aí. Mas quando você é confrontado com isso em uma vitrine como essa, é hilariamente estranho. Felizmente, essa é apenas uma imagem espelhada de um lado do rosto dessa modelo. E não a tentativa do homem de criar a mulher perfeita que acabou dando errado. Imagine você fazendo compras, quando você vê um rosto enorme desses na prateleira. É claro que você pensaria que é um erro de design. Até você se virar e ver uma mulher com esse exato rosto bem do seu lado. Eu levaria no mínimo um grande susto. Você já precisou trancar a sua porta para ter um pouco de privacidade?
Bom, seja grato por não morar nessa casa. Apesar de não ter apenas uma, mas duas fechaduras, parece que o gênio que instalou essas fechaduras esqueceu de considerar um pequeno problema. Essa porta, na verdade, abre correndo. É isso mesmo. Nenhuma privacidade pode ser encontrada aqui. A menos que essa família pague para alguém instalar uma ilusão de privacidade. Nesse caso, o dinheiro foi bem gasto. Existe algo mais frustrante do que quando os produtos vêm em embalagens redundantes como essa? Como quando a Amazon te entrega um produto em uma caixa 100 vezes maior do que o tamanho do seu produto. Ou quando você compra alguma coisa que está praticamente vazia. A embalagem foi feita apenas para parecer que tem muito mais coisa ali dentro do que na verdade tem. Então, um de nossos espectadores incríveis, chamado James Innes, pode ter encontrado o pior exemplo de todos. Há um tempo atrás, ele me enviou uma foto hilária de um remédio que ele precisava tomar. Mas havia um pequeno detalhe. Era uma única pílula que não vinha em apenas uma, nem duas, e sim 4 embalagens diferentes. O que tem de errado com o pacote comum? Porque cada um desses comprimidos tem que ser embalado individualmente e protegido dessa maneira. Eu conheço crianças que não recebem tantas camadas de proteção quanto essas pílulas aí. Será que existe uma razão médica super importante para isso que eu simplesmente não conheço? Bom, diz aí nos comentários abaixo. Por mais que a embalagem daquele comprimido fosse um total desperdício, acho que poderia ter encontrado algo ainda pior. Isso aqui era para ser apenas um pote de delineador. Mas a quantidade de delineador que realmente tem aqui dentro é apenas aquele pequeno torrãozinho, que mal consegue representar 1/3 do seu recipiente. Embora ter um pote maior ajude as pessoas a manuseá-lo, eu imagino por que a empresa não preencheu todo o pote com delineador, ao invés de desperdiçar todo esse espaço. E por que eu tô ficando tão nervoso com isso? Eu nem uso maquiagem. Pelo menos, não em dias de semana. E falando em delineador, os grandes olhos negros e as características adoráveis do panda o tornam um animal perfeito para se tornar uma variedade de mercadorias. Mas quando essa pessoa comprou alguns doces de panda com aparência bem divertida, o único sabor que ela sentiu foi a decepção. Qual foi o designer idiota que achou ser uma boa ideia imprimir um panda só na embalagem transparente? Porque sem a embalagem, não dá pra dizer pros seus amigos que isso aqui é um pirulito de panda. De jeito nenhum. Você alguma vez pegou um objeto e usou ele antes de perceber que, na verdade, era um objeto diferente do que você pensava? Eu acabei com creme de barbear nas minhas axilas, ao invés do meu desodorante algumas vezes. Ok, isso não é o fim do mundo, mas pegar esse negócio achando que era uma bebida saborosa e tentar tomar seria definitivamente uma péssima ideia. Mesmo que a cor e o nome façam parecer que é apenas um suco de laranja bem saboroso. Na verdade, esse produto é usado para limpar o chão. Ah, entendi. Esse é um suco de laranja proibido, agora com um sabor delicioso de alvejante. Para que você se torne um arquiteto licenciado, você tem que fazer vários exames e ter um diploma muito suado. Então, é de se esperar que a maioria dos arquitetos fosse bastante inteligente, não é? Bom, talvez aquele que projetou essa casa em Indianápolis estava apenas tendo um dia ruim. A entrada da casa foi projetada para ter 2 conjuntos de portas duplas na frente. Foi uma escolha bem estranha, na minha opinião, mas aparentemente necessária, já que uma dessas portas foi totalmente bloqueada pelas escadas que tem dentro. Eu daria qualquer coisa só para ver a cara daquele arquiteto ao perceber o que ele tinha feito. Isso meio que faz você se perguntar o que mais pode ter de errado nesse lugar. Ainda assim, não é tão ruim quanto alguns projetos que você encontra em prédios públicos por aí. Essa escola conseguiu instalar um ventilador de teto, sem perceber que as hélices estavam hilariamente obstruídas por um pilar. Bom, talvez isso não seja realmente um ventilador. Talvez seja um mecanismo de autodestruição desse prédio. Com o apertar de um botão, o ventilador vai romper essas vigas de suporte e derrubar a escola inteira. E problema resolvido. Nós podemos apenas esperar que o mesmo tipo de mecanismo de autodestruição esteja em vigor nesse shopping. Caso contrário, acho que eu mesmo vou destruir esse lugar tijolo por tijolo. Por que raios uma pessoa em sã consciência iria colocar uma fileira de luzes dessa maneira? Ia ser realmente tão difícil alinhá-las de forma adequada? A parte de mim que tem um pouco de toque está literalmente gritando de dor e agonia dentro da minha alma agora mesmo. Embora esse design de iluminação não fosse nada além de caos, pelo menos uma tentativa de esforço foi feita aqui. Hoje em dia, ainda existem alguns prédios públicos, como escolas e bibliotecas, que possuem relógios de parede, que são alimentados pela rede elétrica. Isso é ótimo se você esquecer de trocar as pilhas, mas péssimo se alguma coisa precisar ser colocada na frente. Como, por exemplo, esse grande poste aqui. Quem quer que tenha passado um tempo pintando aquele poste e colocando os números do relógio, com toda certeza, tem muito mais paciência e compreensão que eu jamais vou ter em toda a minha vida.
Agora, eu me pergunto se a mesma pessoa que criou aqueles relógios imóveis também decidiu que simplesmente não ia mover essa placa. Encontrada dentro do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul. Parece que um pequeno trabalho de construção temporário e uma placa que simplesmente não podia ser movida criaram essa situação estranha. Eu gostaria de assumir que as pessoas são espertas o bastante para descobrir o que essa placa diz, mas eu posso imaginar que os funcionários do aeroporto tiveram que dar muitas informações quando essa placa não ficou à vista. Já que estamos falando de aeroportos, você alguma vez reservou um assento de janela no avião apenas para ser recebido com uma notável falta de janela? Bom, se você não sabia ainda, reservar um assento na janela não é garantia que você vai se sentar na janela. Se você estiver voando de classe econômica, saiba que essa parte do avião foi projetada para acomodar o maior número possível de pessoas por voo. Isso permite que as empresas aéreas ganhem o máximo de dinheiro possível. Como resultado, aeronaves que foram reformadas e modificadas ao longo dos anos para acomodar mais fileiras de assentos nem sempre vão ter as janelas alinhadas com os assentos de forma apropriada. Acho que daqui pra frente eu vou reservar apenas assentos no corredor. Você alguma vez ficou com tanto calor dentro de casa que decidiu abrir todas as janelas? Bom, enquanto você aproveita a sua brisa, pense no pobre coitado que tinha essas duas janelas instaladas em sua casa. Enquanto estão fechadas, elas parecem bem normais. Mas parece que apenas uma dessas janelas pode se abrir por vez, graças ao jeito que elas foram instaladas. A essa altura do campeonato, quase todas as pessoas no mundo sabem o que é isso, um teste de fluxo lateral. Depois de você esfregar suas narinas e amígdalas, você vai ter que mergulhar esse cotonete em uma solução estável e, em seguida, aplicar algumas gotas desse negócio, e dentro de alguns minutos, você vai saber se você tem o temido Covid-19. Se aparecer uma linha, tudo ótimo, mas se aparecerem duas, nada bom. Você sabe como funciona. Mas você já se perguntou o que está além desse invólucro de plástico que tanto vemos? Porque quando você abrir esse negócio, vai ficar bem surpreso. Então quer dizer que todo esse tempo só tinha uma pequena tira de papel dentro de todo esse plástico? Considerando que bilhões desses testes foram feitos ao redor do mundo inteiro, e que apenas os negativos podem ser reciclados, isso é realmente um enorme desperdício de plástico, não é mesmo? Mas apesar de parecer um grande dedo do meio para a natureza, na verdade esses testes foram projetados com muita cautela para um propósito. A tira de papel funciona melhor quando está bem nivelada, com os resultados sendo facilmente interpretados assim. Além disso, as gotas sempre vão cair no local específico. E o objeto é grande o suficiente para que mesmo aqueles que são idosos ou que têm algum tipo de deficiência possam manusear o produto com facilidade. É muito engenhoso pensar que um produto foi projetado com tantos fatores em mente, não é mesmo? Por mais que o meio ambiente simplesmente nos odeie por isso. Mas e aí, qual desses designers você acha que deveria sofrer por seus crimes contra o bom senso? E será que você já testemunhou algum crime de design com seus próprios olhos? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!